Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecoparque. Vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária. No mundo dos negócios, nós vendemos sempre a nossa imagem. Afinal de contas, nós somos nossa própria marca. E exatamente sobre essa área do empreendedorismo que eu vou conversar hoje com André Lemos, que construiu a sua marca de aluno a reitor. Uma trajetória de sucesso. André Lemos, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Eu que agradeço, meu amigo. E já começar a ver a nossa nova roupagem sua, né? Esse novo visual que você está agora, depois de se tornar reitor, agora você emagreceu, você está mais elegante, né? Estou voltando às origens. Mas André, você é daqui de Natal? Sou de Fortaleza, mas me considero natalense e tenho um título cidadão natalense. Há quanto tempo você mora aqui? Eu cheguei aqui em 99. André, e aí você fez que curso? Você estudou aqui em Natal? Estudei aqui, eu fiz 3 cursos de graduação diferentes. Eu fiz Direito, sou advogado, fiz Administração de Empresas e Comércio Exterior. Mas sua infância foi em Fortaleza, na verdade? Fortaleza. Cheguei aqui quando eu tinha 17 para 18 anos. Como é que sua vida para cá com 17? Foi seus pais que foram transferidos? Não, eu não tenho familiares assim. Eu tenho familiares distantes, mas não foi por causa deles que eu vim, não. Minha mãe e meu pai são de Fortaleza, ficaram lá minha vida inteira. Eu cresci lá, adolescência, e depois eu decidi migrar para cá. Mas 17 anos migrar para cá, por quê? O que deu na telha? Como foi essa história? Eu sempre fui muito determinado, certo? Então, eu queria fazer um curso que no Nordeste inteiro só existia aqui, que era comércio exterior. Eu queria trabalhar com comércio exterior. Então, foi o primeiro lugar que apareceu do Nordeste e era mais possível para mim. E aí, por isso, eu deixei a geografia, que eu fui aprovado na Estadual do Ceará em geografia. Eu deixei e vim para cá para me aventurar. Aí estudou, fez o curso? Estudei, me formei, depois fiz outros cursos. Minha mãe é da área da jurídica, então ela... Né? Olha, meu filho, área jurídica. Né? Quantos filhos seus pais tiveram? Eu tenho um irmão apenas, que é o Frederico. Ah, então vocês são 2 filhos. Ele Isso. também veio para Natal, não? Ficou lá? Não, eu moro só, minha família mesmo está toda lá. Eu estou aqui sozinho com a minha nova família, que é a minha esposa, né? Rapaz, você realmente gosta de migrar mesmo, né? De sair. Gosto. Eu acho que a gente tem que criar o filho para o mundo, né? Né, José? Você tem experiência maior do que eu nessa área aí, que você já é pai, você sabe que a gente não tem que criar o filho para ficar debaixo da asa, né? Para voar. E a minha mãe me criou muito bem, para esse sentido aí. Minha mãe e meu pai, ó, bata a asa. É verdade, porque muitas vezes quando o filho fica muito acostumado dentro de casa, é uma coisa interessante que na época que eu era jovem, quando você completava 18 anos, 19, 20, você começava já a querer bater asa para sair, como você fez, né? Hoje você vê, os jovens com 25, 27, 30 anos ainda continuam com os pais. Então, não são todos, mas uma grande maioria ainda ficam em casa. E essa fase de adolescente ou pós-adolescente fica até, às vezes, até os 35 anos. Né? Como diz um amigo meu, disse que o filho dele, olha, meu filho está com 35 anos. Eu disse, ei, como é que é? Vai sair de casa? Aí ele disse, pai, tá tão gostoso aqui. O americano, né, nos Estados Unidos, essa cultura é bem mais clara, né? Há uma cobrança social da saída do filho de casa, né? Nessa idade mais ou menos. André, e aí sua trajetória, você começou trabalhando em quê? Olha, eu comecei a minha vida profissional em Fortaleza, eu era técnico de informática, depois eu comecei a trabalhar com arte digital, fazia site. E quando eu vim para cá, eu entrei na faculdade e logo me estabeleci na área. Então eu virei auxiliar de comércio exterior, depois assistente e despachante aduaneiro. Então sempre você já foi se formando, já foi trabalhando na própria universidade? Onde estudava? Isso, eu sempre acho que é muito importante a gente ter essa definição de objetivo de vida muito claro e ter essa conexão, porque quando a gente define as metas e a gente trabalha para que elas sejam atingidas de maneira precoce, você encurta, né, o seu sucesso, os seus objetivos profissionais. Então todo planejamento, quando você faz uma ação planejada, é poder. E as pessoas ficam sempre assim, ó, se vitimizando. Ah, porque eu não tive um pai que fez isso. Ah, porque meu pai. Ah, porque minha mãe. Ah, porque minha família. Ah, porque eu não estudei na faculdade. Ah, porque eu não estudei na universidade. Não importa de onde você vem. E é verdade o que você diz. Eu vou falar aqui um princípio de Abraham Lincoln, que foi um grande presidente americano, que ele dizia assim: se eu tenho 9 horas para cortar uma árvore, 6 horas eu passo só amolando o meu machado.
Ele está dizendo ali de maneira clara que a preparação é muito mais importante que a execução. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu conhecia outra cultura, que eu comecei a conversar com as pessoas, porque eu fui estudar lá, e eu vi meus professores fazendo brincadeiras sobre a nossa cultura, que não é tão legal para a gente escutar isso, mas eu entendia que é fato. Ele dizia que a diferença da gente para eles era que lá se planejava uma ponte em 4 anos e se construía essa ponte em 4 dias. E aqui você planeja a ponte em 4 dias e constrói ela em 4 anos. Exatamente. E você vê a qualidade das pontes, por exemplo. Então é uma brincadeira que eles faziam com a gente aqui, mas que de alguma maneira tem um fundo de verdade. Né? Exato. E uma coisa, André, é muito interessante é que esse planejamento, quando ele é bem feito, você encurta realmente a ação do fazer. É muito importante a gente pegar esses ensinamentos que nós temos com uma pessoa sábia como você, num programa interessante como esse, a gente tomar nota, a gente tentar refletir, buscar mais na internet, ou ler um livro sobre e executar. Não adianta a gente pegar todo o conhecimento que a gente tem, que é digamos assim, um iceberg, e lembrar que daquele iceberg eu só faço a pontinha que está fora d'água e o que eu aprendi, o que eu estudei na faculdade, o que eu vi na escola, todinho ficou perdida dentro de uma gaveta ou num canto que eu não uso. Então a gente tem muito esse problema hoje. Inclusive nas universidades você vê alunos que querem às vezes atalhos, né? Atalho, ele existe, né? Isso aí é fato, ninguém vai dizer que não tem. Agora, muitas vezes ele não é o caminho ideal, às vezes sim, às vezes não. O que a gente tem que saber é o seguinte, diferentemente de qualquer negócio, a educação, ela não é comparada, por exemplo, à venda de um brinquedo ou de um show, enfim, porque a gente tem que atender o cliente, mas muitas vezes o cliente não sabe muito bem o que ele quer. Então a gente tem um papel de família, né, de fazer uma educação, de ensinar para ele como é que ele deveria agir naquela situação. Diferente de um cliente que chega numa pizzaria e pede uma pizza e ele quer daquele jeito, ponto. Se ele não quer com aquilo, você tem que tirar, se ele quer, você tem que colocar. O ensino superior e a educação como um todo, ela não segue essa sequência. Então quando a gente tem a educação na veia, o servir na veia, a gente começa a falar e educar as pessoas a cada instante e a cada contato, que é o que você faz comigo. Toda vida que eu tenho um momento com você, eu aprendo muito. Aí é brincadeira, você aqui é um gênio, agora é um... Como é que, vamos falar agora então dessa nova função. Você entrou numa empresa como gestor, já inicialmente, começou como professor ou já começou como gestor? Na minha carreira acadêmica, eu comecei como professor. E depois você foi gestor dessa empresa e agora você é reitor, né? Isso. Qual é a diferença de um reitor para um professor? Para que os professores que estejam nos assistindo percebam também essa responsabilidade que nós temos muito grande, que reciclar papel e lápis é fácil, reciclar a cabeça das pessoas é que é difícil, né? Eu vou dizer a teoria e a prática, eu vou dizer o que está no meu coração, certo? No meu coração, o professor e o reitor não tem nenhuma diferença, são colegas de profissão que hoje estão em lugares complementares. Certo. Então, eu me considero um professor, eu digo isso para todas as pessoas, se for me hospedar em qualquer lugar e você entregar uma ficha para preencher e você perguntar qual a sua profissão, lá vai estar professor. Maravilha, que é uma profissão honrosa demais, né? Para mim, é a mais sublime que existe. Hoje eu estou como reitor. O reitor ele é um grande chefe acadêmico e operacional de uma instituição de ensino. Então, a gente dá os direcionamentos estratégicos e faz toda a construção de arcabouço acadêmico, e da parte de direção também, né, estratégica como executivo do negócio. Então a gente como se fosse, né, a autoridade máxima dentro de uma instituição de ensino. Que tem a responsabilidade total nas suas costas, né? De realizar sonhos. Nós somos realizadores de sonhos. O mundo acadêmico hoje, André, o jovem entra na universidade muitas vezes, ele entra sem projeto, muitas vezes ele entra numa faculdade, às vezes porque o pai sugeriu, porque o pai pediu, porque o pai exigiu que ele fizesse, e nem sempre é aquilo que ele gostaria de fazer, e no meio do curso ele migra para outro. Isso acontece com muita frequência? Isso acontece principalmente nessa nova geração. A influência da família ela tem que existir. É importantíssimo nossos filhos receberem nossa influência como algo positivo, mas não as nossas decisões, né? Nós temos que formar essas pessoas para que elas decidam por si. Então, muitas vezes, quando a gente erra na medida, ou não prepara muito bem, ou exige demais e tira esse poder decisório do nosso filho, a gente acaba cometendo esse erro. Tem as exceções, né, que a pessoa não conseguiu, mesmo tendo todo esse arcabouço, decidir corretamente, mas, em regra geral, quando a gente erra na mão enquanto pai ou mãe, a gente faz esse tipo de coisa acontecer. Tem o lado positivo, que a pessoa consegue descobrir a tempo e fazer uma migração, e tem um lado negativo que muitas vezes não há migração, há uma desistência por não se identificar com o curso,
ou até mesmo, digamos assim, uma formação e uma frustração profissional depois que o cara vai estar aí sem poder exercer a profissão porque não gosta. Exato. Eu conheço gente que fez fonoaudiologia e aí, quando terminou, depois de 2 anos, disse, não, mas eu não quero isso, vou fazer outro curso agora. Aí termina deixando outro e fazendo outro curso. Isso, às vezes, essa cobrança em excesso dos pais também, porque o pai tem que dar um norte, mas não pode dizer exatamente aquilo que o filho quer fazer. Todo excesso é uma falta? Eu acredito que sim. Eu acho que o segredo da vida e do sucesso é o equilíbrio. Quando você encontra o equilíbrio em qualquer decisão na sua vida, em qualquer prazer que você tenha na sua vida, em qualquer momento que você tenha na sua vida, você com certeza absoluta vai ser uma pessoa feliz, plena e não vai ter muito problema para poder resolver. O difícil é, qual é o ponto de equilíbrio? Né? A nossa saída hoje é, tá, eu gosto de beber, até quanto é saudável? Ah, eu gosto de estudar, até quanto é saudável? Ah, eu gosto de me divertir, até quanto é saudável? Esse ponto de equilíbrio que virou uma grande interrogação na nossa sociedade hoje. Então, eu citei esses exemplos, mas você pode pensar em qualquer área que você tenha na sua vida, o quão você está equilibrado, o quão você tem a sua espiritualidade equilibrada, o quão você tem o seu lazer equilibrado, o quão você tem o seu trabalho equilibrado. Esses são dilemas, por exemplo, de grandes gestores, você sabe. Quando a gente encontra as pessoas que estão num patamar acima de sucesso profissional e de destaque, você vai encontrar nessas pessoas esse equilíbrio. Eu estou errado? Você que é um cara que já está nesse nível? Está certíssimo, não. Uma coisa interessante do equilíbrio é, Buda já dizia, o sucesso, a paz está no caminho do meio. Quando você tem o equilíbrio do caminho do meio, você encontra o caminho do meio, você consegue sucesso e consegue paz. E não precisa estar querendo atropelar ninguém para ter sucesso e ter paz. É preciso que a gente entenda que o espaço há para todo mundo. Não precisa atropelar, né? É preciso caminhar sempre, né, André? A gente tem que colocar como meta se superar. Eu tenho que me superar. O que eu fiz desse ponto, eu tenho que fazer melhor. Enquanto a gente botar isso no centro, a gente consegue evoluir. Parabéns, André. Obrigado pela participação do Mandou Bem. Eu queria encerrar esse bloco com uma mensagem na câmera do Mandou Bem para quem está nos assistindo. O que eu quero dizer para você é que você tem que sempre fazer essa autorreflexão de vida, todo instante. Pergunte para você mesmo se você está no seu caminho, se você precisa melhorar. Às vezes a gente não tem um feedback interno, a gente não consegue fazer essa evolução, essa busca, mas a gente consegue conectar com pessoas que nos dão essas ferramentas, né, que nos fazem refletir, ou através de um curso, ou um professor, ou uma pessoa religiosa, mas a gente tem que ter uma conexão com o nosso interior. Busque essa conexão, que aí você vai se achar e vai ficar muito mais fácil a sua vida, você vai saber para onde você vai ir e como você vai. Esse é o André Lemos, nosso magnífico reitor. O Mandou Bem vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com outra história. Se a bateria parou, a Rayobat tem a solução. Ligou, pediu, chegou. A Rayobat vai até você. Aqui você encontra baterias para seu carro, moto, caminhão, barco e no break. Somos revendedor multimarcas. WhatsApp 988-390136. Avenida Nevaldo Rocha, 2908, Lagoa Nova. Antiga Avenida Bernardo Vieira. Olá! Hoje eu quero dividir com você uma oportunidade única na cidade de Canguaritama, uma região em amplo desenvolvimento econômico, rica em cultura e turismo. É o loteamento Ecopark. Invista em um lote com parcelas que cabem no seu bolso a partir de R$ 166 mensais. Isso mesmo, a partir de R$ 166 mensais sem juros. Você garante o investimento para o seu futuro. Garanta a segurança de uma moradia com investimento com infraestrutura completa. Tudo pronto para você construir a partir da primeira parcela paga, em localização privilegiada, próximo à BR-101, com acesso direto para o centro da cidade. Garanta o seu lugar no mais completo empreendimento de Canguaritama. Então, você que mora na cidade, você que é filho da terra e quer investir na sua cidade, até mesmo você de outras regiões e quer fazer um ótimo investimento neste ano de 2022, está aí a oportunidade que você precisa. Não perca tempo, entre em contato agora com o time da LL Imóveis pelo 84987190040 e garanta o seu lote. Este também é o WhatsApp. Vou repetir, 84987190040. Loteamento Ecopark em Canguaritama. Conte com toda a credibilidade da LL Imóveis. Fica aí esta dica, aproveita!
Estamos de volta com o Mandou Bem e, como eu sempre falo, empreendedorismo aqui é o que não falta. Desta vez eu convidei o empresário Eric Souza para conversar com a gente, falar sobre sua história empreendedora, um paulista mais natalense que eu já conheci. Eric, muito obrigado por participar do Mandou Bem. É um prazer. E assim, bacana, como é que é essa história de paulista que adora Natal, que se pudesse trocava, né, a certidão de nascimento? Estou procurando ainda um jeito de trocar. Porque eu acho que a cidade de Natal, né, o estado do Rio Grande do Norte, deveria ser mais valorizado por quem mora aqui. Exatamente. As pessoas daqui não valorizam tanto quanto deveriam. E eu amo Natal. Sempre que eu posso, eu falo muito bem daqui. Tá, e como é que você conheceu o Natal? Como é que foi essa história? Você saiu de São Paulo, de Osasco, com quanto tempo? Como foi isso? A minha família sempre foi bem humilde, né? Então chegou um ponto que meus avós, o meu avô faleceu e os irmãos foram cada um para um lado. Minha mãe para um lado, minha tia para o outro e meu tio para o outro. E todo mundo tentando buscar uma melhora. Minha mãe foi para São Paulo, minha tia ficou na Paraíba e o meu tio sumiu. Ninguém sabia, né? Aí ele entrou na Marinha, começou a trabalhar na padaria da Marinha, saiu da Marinha e abriu uma banquinha na feira, começou a ganhar dinheiro vendendo pão na feira e abriu uma panificadora bem conhecida em Natal, né? Na época que eu cheguei ele tinha 5 unidades, se chamava Pães Dourados. Inclusive lá na Zona Norte eu acho que ainda está lá a unidade funcionando, mas não está mais sobre a administração da família dele, né? E aí ele estava bem estabilizado já e foi realizar o sonho de encontrar as irmãs. Aí começou a anunciar em rádio, televisão, encontrou minha tia na Paraíba e minha tia trouxe a gente para Natal. Só que a gente tinha um padrasto meio carrasco, né? Aí eu contei mais ou menos a história que a gente passava lá, aí meu tio disse, não, vocês não vão voltar para estar passando pelo que vocês passam lá. E aí eu sei que nesse processo todo meu tio faleceu, aí... O da padaria. Foi. Aí meu tio faleceu, a gente foi para Paraíba, morar de favor. Todos os móveis da nossa casa eram emprestados. A vida era bem difícil. Quase ninguém sabe dessa história, eu não gosto de contar, porque a gente sempre é visto como a gente é hoje. Então, tipo, a gente hoje é um playboy, tem uma vida boa, viaja, mas não sabe que mas ninguém sabe, né? Então, assim, e às vezes eu prefiro não contar. Mas porque... é importante. Sabe por quê, Eric? Porque muitas vezes as pessoas veem você hoje aqui, e como veem muitos empresários assim, hoje tem vida boa, mas por trás de cada empresário tem sempre uma história, muitas vezes, de luta, de fracasso, de insucesso, que esses insucessos fizeram com que eles chegassem onde chegaram. Vamos lá, e você estava na Paraíba sofrendo, sem móveis. Então, a gente conseguiu uma casa emprestada, os móveis todos emprestados, e aí esse nosso padrasto foi atrás da gente. Ele era um cara ruim mesmo. Eu sei que no processo de encontrar a gente na Paraíba, ele passou por uns problemas. Teve um problema lá que ele foi preso e a gente ficou morando na Paraíba. Nesse período a gente não tinha renda nenhuma e foi quando eu comecei a entregar água. Eram quantos irmãos? Nas casas. Eu, Henrique e o Evaí. A gente tinha um irmão mais novo também, que mais pra frente ele faleceu. E aí o nosso trabalho era esse. O que o pessoal podia ajudar, ajudava. Eu ficava entregando água nas casas. Você era o mais velho? O mais velho. Aí eu saía com o carrinho de mão entregando água, porque na Paraíba, o canto que a gente morava lá, só tem 3 mil habitantes. Como é o nome da cidade? Alcantil. Certo. Fica entre Campina Grande e Caruaru. Você nessa época tinha o quê? 12, 13 anos? Tinha uns 12, 13 anos. Aí eu ficava com o Henrique, a gente enchia os galões de água e saía vendendo nas casas. Para o pessoal não precisar ir no açude buscar, aí a gente vendia. Açude, aqui muita gente não sabe, é uma grande lagoa. E as pessoas no interior, eles fazem uma represa para juntar água, para ter água o ano inteiro, porque não existe água encanada, né? Verdade. Aí nisso a gente ficou vendendo água e tal, e aí a minha tia, aqui de Natal, a família ficou bem ressentida, porque o meu tio morreu depois que conheceu a gente. Então ficou tipo, se a gente não tivesse aparecido, ele não teria morrido. Enfim. Não, muito pelo contrário, eu acho que ele cumpriu a missão dele, na verdade, né? De conhecer as irmãs. Tanto é que ele procurou, né, as irmãs para encontrar e voltar esse seio familiar que era importante para ele. Eu acho, a gente entende assim, mas às vezes nem todo mundo entende. Algumas pessoas interpretam ao seu jeito, né? Cada um interpreta do jeito que quer. Aí minha tia foi e falou assim, Eric, ó, você quer vir para cá, para Natal? Você fica morando aqui comigo, em casa, e fica na padaria. Aí assim foi. Aí eu a esposa dele? Isso, a esposa do meu tio, tia Guilmar.
Aí Tia Guiomar me criou como um filho, né? Mas eu sempre nas minhas limitações do que eu podia fazer. Então eu acordava cedo, 5h30 eu estava lá assando pão, ajudando o padeiro, dava 7h30 ia para a escola, saía de 10h30, vinha, fazia tarefa, tomava um banho, dormia, no outro dia 5h30 e nessa eu fui conseguindo, todo o dinheiro que eu pegava eu mandava para a mãe e usava as roupas dos meus primos, que ainda estava na Paraíba. Aí assim, roupa do primo que não servia, eu pegava na hora, tênis e assim foi. E com isso eu consegui fazer com que minha mãe viesse para Natal. Aí minha mãe veio para Natal, aí foi morar em São Gonçalo do Amarante com os meus irmãos e a gente seguiu. Eu segui trabalhando na padaria, minha mãe conseguiu um emprego na padaria também e assim a gente ficou. Aí depois eu fui demitido da padaria e fui procurar um jeito de trabalhar. Minha mãe também saiu da padaria, eu comprei uma moto e não tinha emprego. Aí eu conheci o pessoal da Maranata Mensagens, que também é aqui de Natal e é uma empresa muito bacana. E comecei a fazer cobranças de telemensagem para eles. Aí o índice das cobranças recebidas era baixo. Aí como eu sempre consegui conversar bem com o pessoal, eu comecei a receber mais do que os outros motoboys. Aí eu comecei a ganhar mais por isso. E assim foi, pegando amizade, até entrar na Drogaria Globo. Virei motoboy da Drogaria Globo. E nesse negócio de motoboy foi quando eu ganhei dinheiro de verdade. Ganhava R$1.000 por mês. Porque eu tinha um salário e ganhava R$1 por entrega. Aí nisso eu fui e entrei na faculdade de administração. Falei, agora eu tenho dinheiro para pagar minha moto, o aluguel de casa tá ok, tá tudo bonitinho, e agora eu vou investir no meu estudo, Conhecimento, né? Aí entrei na faculdade, acho que com 6 meses de faculdade eu pedi demissão da farmácia. Porque eu comecei a fazer carteira de estudante, fazia uniforme para o pessoal, organizava calorada, e eu ganhava mais dinheiro na faculdade do que na farmácia. Aí a minha sogra atual tinha uma loja de celular. E nessa época a gente ficava comprando e vendendo muito pela internet, pelo Diginet, que era um classificado que tinha bem antigo. Aí eu conheci a minha atual sogra, aí falei para ela da minha vontade de ter um negócio, né? Aí coincidiu dela já ficar com isso na cabeça e um dos meus professores de empreendedorismo pediu para a gente, né, na matéria lá, criar uma empresa que desse lucro. Aí eu falei, pô, uma empresa que dê lucro hoje, internet. Aí eu criei uma empresa chamada Digi Eletro. E aí eu fazia dropship. A pessoa entrava no meu site, que eu mesmo criei, comprava o item no meu site, pagava no meu site e quem enviava para ele era uma empresa da China. E aí nisso eu consegui faturar, eu acho que quase R$50 mil nessa matéria. Eu mostrei lá, o faturamento 50 mil, lucro zero. Porque eu queria vender. Claro. Então eu vendia do preço da China, mas no site no Brasil, né? E aí, pronto, aí deu tudo certo, essa empresa saiu do papel efetivamente e coincidentemente a minha sogra falou, Érico, ó, tem uma loja lá embaixo, que era próxima dela, que o pessoal vai sair. Quer alugar para você não? Aí eu disse, quero nada, não, vamos esperar mais um pouco. Aí ela me ligou no outro dia, quando eu cheguei já estava alugada a loja. Ela só me deu a chave. E aí a gente foi mantendo... Acreditou em você, né? Não, acreditou em mim. É tanto que a gente se deu tão bem, aí depois eu conheci a filha dela e hoje a gente já está junto há 15 anos. Maravilha. Super sua fã, viu? Assisti uma palestra sua no Boticário e disse para eu lhe dar um abraço e um beijo. Eu disse, vou dar só um abraço. Mas eu mando um beijo para você, viu? Muito obrigado. Nara. Nara, um abraço, muito obrigado e um beijo para você também. Muito obrigado pelos elogios. Vamos lá. Pronto, aí nisso a gente abriu a lojinha. Eu sempre estava dependendo dos outros, porque eu tinha acabado de entrar no mercado, né? E aí, eu fazendo a faculdade, trabalhando na loja, aí os meus irmãos trabalhando comigo, o Henrique, que está aqui, que não gosta de aparecer, mas está ali no cantinho, estava comigo desde o começo. Aí, nessa Henrique estava comigo, o Evai também, e eu via que a gente não tinha diferencial, a gente sempre estava trabalhando, precisando da mão de obra dos outros. Aí foi na época que o pessoal começou a fazer aquelas réplicas de telefone, mini não sei o quê, mini N95, e ninguém consertava. Aí eu falei, Henrique, eu vou começar a consertar esses aparelhos, porque como ninguém conserta esses, a gente vai ter um diferencial. Aí eu comecei a ficar conhecido pelo Xing Ling, Eric do Xing Ling. Aí na sequência... Eric chinês. Aí na sequência saiu o iPhone. Aí chegou um cliente lá na loja perguntando se a gente trabalhava com iPhone, o iPhone 2G, que foi o primeiro, eu disse, trabalha. Eu tenho ele ainda guardado. Eu tenho guardado também até hoje. Aí o cliente disse, não, é para desbloquear e tal. Eu disse, não, desbloqueia. Aí nesse desbloquear, eu apaguei o telefone do cara e passei 5 dias só para consertar. Só que aí foi o meu know-how. Depois que eu consertei o dele, eu consertava qualquer um. Aí nisso a gente ficou reconhecido por iPhone. Só que junto com o reconhecimento também Bacana. Começaram a vir os assaltos, né? Em 2010... a gente, entre arrombamento, sequestro, relâmpago, assalto à mão armada, eu acho que foram mais de 12 vezes.
Aí nisso aí o pessoal queria, a gente tinha que pagar, aí eu quebrei a primeira vez, aí deu certo, e depois quebrei a segunda, e depois quebrei a terceira. E a sogra chegava junto? E eu morando na casa da minha sogra. Chegando junto. Essa é o sogra arretada. E minha sogra lá... Qual é o nome da sua sogra? Edivone. Edivone. Já tem Ivone Freire, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco com ela, e com o filho dela, né? Mas olha só, as Edivone da vida, né? Edivone sempre ali ajudando sempre ajudando. a gente. Então, o anjo na nossa parabéns vida. para você. Você tem um genro que é uma casca dura de roer, mas é um cara lutador. Parabéns, viu, Eric? Eric, então hoje você tem uma empresa de... Como é o nome da sua empresa hoje? Hoje é Doutor iPhone. Doutor iPhone. É, que foi justamente nesse período. A gente ela, estava procurando qual é o Instagram dela? É @doutor, por extenso, _iPhone. E aí, qual o WhatsApp para contato? WhatsApp 84-3219-3452. Me diz uma coisa, então, quem precisar de consertar um iPhone, de comprar iPhone, você só conserta ou você vende também? A gente vende, faz manutenção para empresas também, damos treinamento, tanto para iPhone... Vocês dão treinamento? Sim, no Brasil e fora do Brasil. A gente... Quer dizer que você dá aulas também? Sim. Alguém pode fazer uma turma e ir para lá? Sim, a gente já tem turma fechada para São Paulo, tem turma fechada aqui em Natal para outubro, já tem uma turma fechada para Portugal e Espanha em fevereiro de 2023. Me diz uma coisa aí, rapaz, parabéns, já rompendo as barreiras do Brasil, graças a Deus, quem trabalha, Deus ajuda, né? Me diz uma coisa aí, você também trabalha com Mac, ou só MacBook iPhone? Também. O nosso treinamento é iPhone, mas o forte é MacBook. Então, hoje, todos esses treinamentos que a gente faz aqui e fora são justamente para isso, para capacitar as pessoas a repararem ele de uma forma eficaz e que dê uma garantia, né? É tanto que a gente dá 3 anos de garantia no nosso serviço aqui. Ô, Eric, eu queria que você olhasse na câmera do Mandou Bem, que é essa câmera aqui, e você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo agora, de como você, não importa de onde você vem, onde importa é onde você quer chegar, né? Exatamente. Uma mensagem para eles, por favor. Pronto, pessoal, a mensagem que eu posso deixar para vocês aqui é o seguinte, independentemente de onde você nasceu, de onde você está, se tem condições ou não, a primeira regra é saber onde você está, onde você quer chegar. Se você sabe onde você está e onde você quer chegar, aí é só traçar a forma de como chegar lá. E, claro, vão ter aí muitos problemas no meio do caminho, mas você sabendo onde você quer chegar, qualquer problema que vem é só um problema a mais. Ninguém vai conseguir chegar ao objetivo final sem passar por nenhum problema. Então, a minha história é muito complicada, tem muita coisa ainda para contar, mas o importante é saber que o começo foi difícil, tudo no meio do caminho foi muito complicado, mas você estando perto das pessoas certas, sabendo o objetivo final, isso aí é o que vai resumir o seu sucesso. Valeu, Eric. Obrigado. Isso é um exemplo para mostrar para vocês que Deus nunca dá a cruz, ou Jesus nunca dá a cruz acima do peso que você possa carregar. Essa é mais uma história de empreendedorismo e não precisa mais falar nada, apenas dizer para vocês, o Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV, com mais histórias empreendedoras dessa daí. Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento Rayobat Baterias Automotivas. Ligou, pediu, chegou. Loteamento Ecopark, vendas exclusivas LL Imóveis. A sua imobiliária.